Olá, malta. Nesta aula vou explicar detalhadamente tudo o que precisam de saber sobre os teoremas de Stopper-Samuelson e de Lerner. Vou começar então por explicar o teorema de Stopper-Samuelson e eu quero explicar-vos detalhadamente este teorema, o que é que se pode tirar destas palavras que vêm do teorema. Então, segundo o teorema de Stopper-Samuelson, primeiro vem que verificado o teorema HOS, daqui já tiramos qual é a condição para se verificar o teorema de Stopper-Samuelson, a condição é verificar HOS. Depois, na passagem da economia fechada para a economia aberta, ou seja, da economia fechada para a economia aberta, ou seja, o que é que acontece aqui? É quando os países se especializam na produção de um bem, ou seja, é quando o país 1 especializa-se, por exemplo, em X e o 2 em Y. Isto vai ser importante mais à frente para analisar economicamente. Então, diz-nos que há um aumento da remuneração real do fator de produção relativamente mais abundante e uma diminuição da remuneração real do outro fator produtivo em cada país. Ou seja, daqui nós sabemos que vamos ter que saber qual é que é o fator de produção relativamente mais abundante em cada país. É uma informação necessária antes de começarmos a explicar o termo de Stopper-Samuelson. Por exemplo, se tivermos uma desigualdade deste género, já sabemos que o país 1 é relativamente mais dotado em capital, portanto, haverá um aumento da remuneração real do capital e uma diminuição da remuneração real do trabalho no país 1. E no país 2, como é relativamente mais dotado em trabalho, o oposto acontecerá. Eu adicionei aqui uma pergunta que é, então, quando é que este teorema se verifica sempre? Como nós vimos há bocado, a condição para verificar Stopper-Samuelson é verificar HOS. E como se lembram da última aula, nós temos que, aqui nos dois casos da HOS, nós tínhamos verificado que, no caso 2, onde não há interseções nas remunerações relativas dos fatores produtivos, verifica-se sempre o teorema HOS. Logo, também se verifica sempre o Stopper-Samuelson. Pronto, isto foi só uma à parte, vou voltar a analisar o Stopper-Samuelson. Falta aqui uma palavra pela qual ainda não falei muito, que é a remuneração real. Vocês precisam de saber diferenciar a remuneração real das outras remunerações, por isso eu adicionei aqui este quadro, em que nós temos os diferentes tipos de remunerações. A remuneração relativa pode ser expressa com W por cima ou R por cima. Explica então, ou quer dizer, o preço relativo entre os fatores produtivos. Ou seja, como já sabem, W é a remuneração real do fator trabalho e R a remuneração real do fator capital. Ou seja, este rácio aqui indica a remuneração relativa do fator trabalho. Se for maior que 1, não precisam de saber isto aqui do maior que 1 a menor que 1, é só para melhorar a vossa intuição. Então, se for maior que 1, quer dizer que o trabalho é relativamente mais caro que o capital e vice-versa, se for menor que 1. A remuneração absoluta dá-se apenas pelo W e pelo R. Finalmente, a remuneração real são as remunerações absolutas, mas expressas aos níveis de preços. Existem dois tipos para a remuneração real do fator trabalho: a remuneração real dada por PX e a remuneração real dada por PY. O mesmo acontece, como podem ver, para a remuneração real do fator trabalho, do fator capital. Agora, eu quero que vocês tenham noção destas fórmulas. São fórmulas neoclássicas e aqui conseguimos fazer associações entre as remunerações reais e outros fatores. Neste caso, como podem ver, F sobre LX quer dizer a produtividade marginal, ou seja, F' é a produtividade marginal e depois L do fator trabalho, X, no setor X. Nós temos que a produtividade marginal do trabalho no setor X é dada pela remuneração real do setor X. Isto é uma informação importante mais à frente para explicar economicamente o teorema.
O mesmo acontece para todos os setores e todos os fatores produtivos. Como podem ver aqui, temos 4 produtividades marginais. Finalmente, pegando nesta fórmula que dei há bocado, se vocês redistribuírem para R igual a F'Kx vezes Px, vocês podem muito bem derivar tudo e acabam por ter uma equação, aliás, deste género. Ou seja, a variação da remuneração absoluta do capital é igual à remuneração da produtividade marginal do capital no setor X, mais a variação no preço de X. E o mesmo acontece para Y. Então, como eu disse há bocado, para nós explicarmos Stopper Samuelson, precisamos de saber qual dos países é relativamente mais abundante em qual dos fatores produtivos. Portanto, eu pus primeiro uma hipótese, digamos que o enunciado diz-nos que o país 1 é relativamente mais dotado em trabalho e o país 2 em capital. Então, nós já podemos ver pelo teorema, se o país 1 é relativamente mais dotado em trabalho, a remuneração real que irá aumentar vai ser a de trabalho e a que irá diminuir vai ser a de capital. E para o país 2 acontece o contrário. Não se esqueçam que tem sempre, como eu já tinha dito na última aula, que o bem X é relativamente mais utilizador ou utiliza relativamente mais trabalho e o Y capital. Então, nós temos aqui a concretização do teorema. É isto o resultado que nós vamos saber que o teorema nos diz. E agora queremos explicar isto de duas maneiras. Temos a explicação económica, que é a que costuma mais sair, mas também temos a explicação analítica, que até saiu na nossa segunda frequência este ano. Vou começar pela explicação económica para o país 1. A primeira noção que vocês têm que ter, como eu disse há bocado, na passagem da economia fechada para a economia aberta, ou seja, nós temos que ver em que bem é que o país se especializa. Nós já sabemos a priori em que bem é que se especializou pelas linhas anteriores. Neste caso, o país 1 especializa-se em X, porque X utiliza relativamente mais trabalho e o país 1 é relativamente mais abundante em trabalho. O que é que acontece? As consequências são que o país 1 irá aumentar a quantidade produzida de X e diminuir a quantidade produzida de Y. Tendo em conta que X utiliza relativamente mais trabalho e Y capital, o que vai acontecer nos mercados dos fatores produtivos é que procura-se relativamente mais trabalho e oferece relativamente mais capital. Quando a procura aumenta, como vocês sabem, em economia pura, o preço também vai aumentar. E quando a oferta aumenta, o preço diminui. Então, se o preço do trabalho ficou relativamente mais caro e o preço, ou seja, até vou meter assim, e o preço do capital ficou relativamente mais barato, o que acontece é que este rácio da remuneração relativa do trabalho vai aumentar. Consequentemente, os empresários neoclássicos vão ajustar as suas técnicas de produção de modo a usar relativamente mais o fator produtivo que ficou relativamente mais barato. Então, como nós temos aqui, nós temos com este rácio, nós tiramos a conclusão que o trabalho ficou relativamente mais caro e o capital relativamente mais barato. Então, vamos aumentar as necessidades capitalísticas de ambos os bens. Agora tem-se que, pela teoria neoclássica, tem-se que as produtividades marginais são decrescentes. Então, se estamos a utilizar agora relativamente mais capital e relativamente menos trabalho, então o que acontece é que as produtividades marginais do capital irão diminuir, estamos a usar mais capital, e as do trabalho irão aumentar, estamos a usar menos trabalho, para ambos os setores, por isso é que eu meti aqui um I. E nós, como vimos já há bocado, as produtividades marginais expressam as remunerações reais. Ou seja, daqui também tiramos que a remuneração real do capital em ambos os setores irá diminuir e para o trabalho irá aumentar. Que é exatamente o que nós queríamos mostrar aqui no início.
e a explicação económica passa por isto. Vou rapidamente mostrar-vos aqui do país 2, o que acontece é que está especializado em Y, depois é tudo a mesma lógica. E o oposto acontece para o país 2, ou seja, aumenta a remuneração real do fator capital e diminui as remunerações reais do fator trabalho. Vou mostrar-vos também aqui a explicação económica para este caso, para o caso do país 1 que está especializado em X, por extenso. Se quiserem ver, podem pausar agora o vídeo. E vamos passar para as explicações analíticas. Para as explicações analíticas, nós vamos ter que pegar nestas fórmulas que eu vos mostrei há bocado, das variações, e vamos analisar se cada variação é positiva ou negativa. Começamos por aí. Então vamos lá analisar. Primeiro pega-se na explicação que eu dei aqui há bocado. Sabemos que como o país 1 está especializado em X, o que acontece é que a produtividade marginal do capital diminui e a do trabalho aumenta. O que eu vou fazer aqui é, eu vou explicar a do trabalho, porque é o mesmo raciocínio também depois para o capital. Então nós temos que a variação na produtividade marginal do trabalho é positiva em ambos os setores. Já que aumenta, tem que ser positiva. Temos que, pelo facto do país 1 especializar-se em X, nós já sabemos logo, para ele se especializar, o preço internacional de X tem que ter aumentado, senão não haviam condições para haver comércio internacional. Ou seja, sabemos logo que a variação de PX é superior à variação de PY. PX aumentou mais que PY. Pela teoria neoclássica, temos também que a variação no preço de Y foi positiva. Não precisam de justificar porque é que foi positiva, simplesmente tem-se que foi positiva. Ou seja, acabam com esta desigualdade. Agora vamos analisar as fórmulas para o trabalho. Então, tem-se que a variação na remuneração absoluta do trabalho dá-se por duas fórmulas, que são estas, nos dois setores. Nós temos que, já vimos que isto é positivo e que isto também é positivo. Logo, o que é que se tira daqui? Tira-se que este aqui é superior a qualquer um destes dois, porque é uma soma de dois positivos. Mas nós só queremos saber dos preços. Vou só mostrar que aqui também, este aqui também continua a ser superior do que estes dois. E escrevemos a seguinte desigualdade. Tem-se então que a variação das remunerações absolutas do trabalho são superiores à variação dos preços de X, que são superiores à variação do preço de Y, que tirou-se daqui. Então, a junção disto tudo dá-nos a nossa resposta, que é, então, se W aumentou relativamente mais, pela desigualdade, que PX, então W sobre o PX, ou seja, a remuneração real do fator trabalho, aumentou. E o mesmo acontece para Y, que é o que queríamos mostrar. A explicação analítica passa por isto. Vou-vos mostrar também o caso para o país 2, que está especializado em Y. Aqui é um bocado diferente porque nós temos a soma de um negativo com um positivo. Ou seja, ainda estou a analisar para a remuneração real do trabalho. Temos que as variações nas produtividades marginais do trabalho em ambos os setores para o país 2 foram negativas. Também temos que o país 2 especializa-se em Y, daqui outra vez, mas neste caso a variação do preço de Y, neste caso foi maior do que a de X. Está especializada em Y, logo é necessário que isto aconteça. Foi maior que zero pelo motivo que já expliquei. Agora, finalmente, pega-se na mesma fórmula, mas neste caso temos que este é negativo e este é positivo em ambos. O que fazemos é que nós sabemos que a soma de um número positivo com um negativo faz com que essa soma seja menor do que o número positivo. Obviamente, está-se a tirar alguma coisa à variação do preço de Y, neste caso. Então sabemos que o preço de Y já sabíamos que era superior à variação no preço de X.
e neste caso também é superior à remuneração absoluta do fator trabalho. Por esta desigualdade, tiramos a mesma conclusão, neste caso a conclusão oposta, que como W pode ter aumentado, mas os preços aumentaram ainda mais, o que acontece é que a remuneração real diminuiu. O rácio diminuiu. Que era o que queríamos provar inicialmente. Aqui está. E esta é a explicação geral do Teorema de Stopper-Samuelson. Já vimos a explicação económica e analítica. Agora vou-vos explicar o Teorema de Lerner. Mais tarde também farei exercícios de exames e vocês vão ver por extenso como é que se responde a cada tipo de enunciado em relação ao Stopper-Samuelson. Ok, então o Teorema de Lerner é muito mais simples. Temos que, segundo o Teorema de Lerner, na passagem da economia fechada para a economia aberta, outra vez com a especialização, há uma igualização das remunerações relativas, ou seja, não se esqueçam que agora estamos a falar de remunerações relativas e absolutas. Absolutas faz com que as relativas também mudem, dos fatores de produção e técnicas entre países. Eu aqui fiz literalmente copy-paste do raciocínio que peguei de Stopper-Samuelson e estou a usar o mesmo exemplo em que o país 1 especializa-se em X. Pelo mesmo raciocínio das quantidades produzidas, das intensidades capitalísticas de cada bem, pelas variações nos mercados dos fatores produtivos que faz variar a remuneração relativa, já tirámos daqui a conclusão. A remuneração relativa para o país 1, que inicialmente tinha um W sobre R, uma remuneração relativa inferior à do país 2, o que aconteceu foi que esta aumentou. E mais tarde em exercícios até vamos ver que ela vai aumentar e caso consiga atingir a remuneração real de equilíbrio internacional, vai atingir essa mesma. As intensidades capitalísticas também aumentaram. O que acontece para o país 2 é o oposto, diminui. Lembrem-se que o país 2 estava acima do país 1, ou seja, elas estão a converger para a remuneração relativa de equilíbrio internacional. E mesmo acontece aqui às técnicas, diminuem outra vez, vão atingir as técnicas de equilíbrio internacionais, caso consigam atingir. Basicamente, baseia-se nisto o Teorema de Lerner. É muito mais simples. E é isso. Esta aula fica por aqui. Mais à frente vou fazer exercícios sobre isto para vocês melhor compreenderem a componente prática destas matérias. Espero que tenha-vos conseguido ajudar e um grande abraço. Até à próxima.